presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Aleluia. O Ministério de Louvor cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes aqui nesta noite? Eu estou muito feliz. Consegui participar só um bocadinho, mas eu peguei uma porção tão boa hoje de manhã. E agora a noite não está sendo diferente, porque o Senhor Jesus continua aqui neste lugar conosco. Eu vou te convidar a ficar de pé. Nós estávamos aqui hoje falando sobre tantas coisas especiais que o Senhor ministrou ao nosso coração aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que à tarde também. E aí, quando nós pegamos esse louvor, nós vamos declarar que o Deus que nós servimos, Ele levanta morto do sepulcro, se necessário for. Você crê que você serve a um Deus de milagre? Glória a Deus! Irmãos, a nossa vida já é um milagre diante do Senhor. Não é, Gabriel? A nossa vida já é um milagre na mão do Senhor. E nós só temos a agradecer a Ele nesta noite por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Vamos adorar? Amém. Aleluia! Conosco, amém? No mundo dos reis, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito.
pastor José Amorim, que está orando pelo prelentor da noite, que é o nosso pastor Leonardo, estará ministrando mais uma parte aos nossos corações. Ao término, enquanto os irmãos se confraternizam, os jovens estarão aqui encerrando com uma adoração ao Senhor nesta noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Amém? Amém. Graças a Deus, estou muito feliz. Eu pensava que conhecia a restauração e estou conhecendo melhor hoje, né? Tem muita coisa para me conhecer ainda, graças a Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença é notória aqui. Aleluia! Já ouvimos, meu Pai, estamos bem alimentados, mas agora, Senhor, tem mais ainda um pouco de alimento para nossas vidas. Usa o teu vaso, meu Pai, para que nós possamos sair daqui mais e mais, ó Pai, pronto para combater esse combate maravilhoso até a vitória em Cristo. Nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, dando glória ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel, sua misericórdia dura para sempre, como lemos aqui no começo. Louvado seja Deus. Irmãos, na meditação dessa noite, eu gostaria de pedir que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu creio que Deus se manifesta em todas as coisas, em todos os lugares. Estava conversando isso hoje à tarde com o irmão Jonathan, e muitas vezes nós achamos que Deus só se manifesta a nós nesse momento. É claro que esse momento é um momento especial, mas quando nós desenvolvemos ou procuramos desenvolver uma visão espiritual, nós conseguimos ver Deus em tudo. E isso é uma bênção. O culto de hoje ele tem um tema, né? Qual que é o tema, jovens? Conectados com Cristo. Falando de conexão, né, Gabriel? Tá certo? Conectados com Cristo. E nesse sentido eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem tem que ser sincero, está na casa de Deus, hein? Menos de 23 anos, levanta a mão, só para eu saber. 23 anos ou menos. Isso, amém. Se estamos em 2023, todo o resto é do século passado, é isso? Todo mundo é do século passado, pelo que eu estou entendendo, né? 2023. Quem tem mais que isso, já nasceu no século passado. Aparentemente você está um pouco antiquado. Você está um pouco velho, em idade talvez, mas isso é bênção do Senhor. Irmãos, se a gente voltar alguns anos a mais no tempo, lá para trás, nós vamos perceber que na trajetória do ser humano, mais precisamente falando de um assunto específico, eu queria falar um pouquinho aqui com os irmãos de processos produtivos. Nós vamos ver que a humanidade ela sofreu algumas grandes viradas em seus processos produtivos. E mais para o final nós vamos entender o que isso tem a ver com a pregação de hoje, com a mensagem de hoje. Mas por volta dos anos aí 1800, do século XVIII, as profissões elas eram realizadas de uma forma muito diferente de como é hoje. Tanto é que tem algumas profissões hoje que são muito difíceis de ser encontradas. Por exemplo, quem conhece um artesão, faz assim com a mão para eu conhecer. Não, artesão tem uma Glaucia conhece. Um alfaiate, pois é, tem, aí conhece, né? Mas concorda que é cada vez mais raro? E detalhe, se antes era barato, vai fazer roupa no alfaiate hoje, acho que é caro, né? E o que acontece? Por volta dessa época, aí, século XVIII, houve uma virada nos processos produtivos, na questão da manufatura. Por quê? Porque começou-se a produzir não mais de forma manual,
mas sim com maquinários. Começou-se a produção em grande escala. Também teve a Revolução Industrial, toda essa coisa que a gente já aprendeu lá na escola. Então, a forma de se produzir algo mudou. E eram as mesmas pessoas que produziam basicamente, mas tem até um filme muito famoso do Charlie Chaplin, Cinema Mudo. Acho que é só quem nasceu para trás de 2000 mesmo que vai conhecer. A galera que levantou a mão nem deve saber quem eu estou falando. Mas é um filme muito famoso chamado Os Tempos Modernos, que a gente também via na escola. Passavam isso pra gente lá na 8ª série, justamente para falar dessa revolução, da forma de produção. E era engraçado, porque o Charlie Chaplin, o personagem, era cinema mudo, não tinha fala. Ficava uma musiquinha de fundo e você entendia toda a história só pela movimentação. Então ele ficava lá apertando o parafuso, aí ele saía, a esteira andava, ele vinha e apertava o parafuso. Aí a esteira andava, o próximo produto vinha, né? Era linha de produção. Antigamente não, fazia um de cada vez. Ali era a linha de produção. E é engraçado que quando termina ele vai para casa assim, né? Ele sai da máquina, uma das partes mais engraçadas do vídeo, né? Do filme. E isso caracterizou essa época. Hoje em dia, a partir mais ou menos de quando nasce essa galerinha que levantou a mão, né? A gente sofreu uma outra mudança muito grande nos processos produtivos. E a gente saiu da chamada era industrial para uma outra era, agora chamada era da informação. E essa era da informação, a chamada era da informação, ela é a que perdura até hoje, com algumas mudanças, mas basicamente ela é a que perdura até hoje. O que mudou então da era industrial para a era da informação? Passou-se a trabalhar muito mais as informações e a tecnologia avançou muito. E nós queremos falar um pouco de tecnologia para saber se de alguma forma isso implica na forma como eu e você devemos no nosso dia a dia, de repente, servir ao Senhor. Essa era da informação é marcada por um grande evento, uma coisinha que interliga pessoas que estão à distância. Deu-se o nome a isso de internet. Eu sou da época, o nosso primeiro computador lá em casa era o famoso 486, é antes do Pentium. A maioria não sabe nem o que é Pentium, né? Porque já entrou nessa época dos Core. Estou falando de processadores, irmãos, né? Os processadores dos computadores. Nosso pastor presidente sabe muito bem, né, pastor Paulo? O pastor Paulo é da área, conhece tudo. Então, assim, esse computador era extremamente limitado. E quando a gente queria acessar a internet, era uma coisa muito restrita, porque a conexão, a conectividade que a gente tinha com a internet, para a gente acessar um Google, no meu caso, para baixar um joguinho lá, era de Super Nintendo na época, para poder jogar no computador ali com os emuladores, da minha época, né? Ó, tem mais ali, antigo, né? O que acontecia? A gente tinha que esperar até meia-noite, né? Quantos aqui esperavam até meia-noite para acessar a internet? Porque a ligação, a internet era pelo cabo do telefone, pelo cabo de rede do telefone. Era a chamada internet de escada, tá vendo? Só quem é da época sabe. A gente ia conectar, tinha até um barulhinho lá, né? Todo mundo característico, já dava uma sensação boa na gente, estamos conectando. Né? E aí eu ia baixar um jogo, dependendo do tamanho do jogo, aquilo ficava horas, pastor Jenny. Você tinha que colocar um negócio para baixar, ia fazer outra coisa, aí voltava o arquivo corrompido, você perdia a noite toda. A gente esperava até depois da meia-noite, jovens, por quê? Porque cobrava um pulso só da linha telefônica. Era por pulso, o que é isso, né? Ninguém está entendendo nada. Mas é assim que funcionava. Meados dos anos 2003, falando de mim, eu ganhei o meu primeiro celular. Bem entre aspas, meu pai comprou e deu o boleto na minha mão. Mas ele que escolheu um Nokia desse tamanho assim, ó, era indestrutível. E o nome daquilo era celular, porque ele tinha uma capacidade: fazer ligações. É para isso que ele servia. A gente ligava para as pessoas, e a gente falava com elas. Espantem-se vocês ou não, levantaram a mão. Era assim que funcionava. Tinha uma outra função, também servia para a gente mandar mensagem, o famoso SMS. WhatsApp, esquece, era SMS. Inclusive, quando você ia fazer uma conta,
você comprava o pacote, e no pacote vinha dizendo, né, quantos SMS você tinha direito de enviar por mês. Então, por mês, a gente tinha o direito, por exemplo, a mandar 30 mensagens. Hoje em dia, está fazendo a comparação? Quanto a coisa evoluiu? Quanto a coisa avançou? E os mais antigos estão só olhando aqui nos olhares dos irmãos. Era isso. SMS é o que a gente tinha. E para digitar, esse meu Nokia, ele só tinha os números, né? De 1 a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um 0 aqui embaixo. Então como é que você fazia para digitar que não tinha letra? A letra 1, o número 1, correspondia também às letras A, B e C. Então você segurava o número 1, ele ia trocando as letras. Quando parasse na que você quer, você soltava. Aí você pôs a primeira letra. Aí você ia pôr a segunda letra, você apertava o número correspondente e segurava. Por isso que a gente não mandava mensagem, né? Depois saiu um outro celular que o teclado já vinha, igual o teclado de computador, que era BlackBerry. Acho que era BlackBerry, né? Um compridinho assim. E aí a gente conseguia digitar ali e mandar a mensagem. Touchscreen? Esquece. Acessar e-mail, acessar... Não. Bem depois assim, 5, 6 anos depois, começaram a vir os primeiros celulares, que a tela era touch. Antes disso veio o tal do flip, celular que abria, a coisa mais chique do mundo, né? Câmera de celular era uma coisa horrível, você batia uma foto, era só por Deus, você não via nada. 4K, hoje a gente já está no 8K, né? Televisões e filmagens de 8K. Então assim, juventude, há pouco tempo atrás, a coisa era muito, mas muito diferente. Hoje em dia a gente vive essa realidade e a tecnologia continua avançando cada vez mais. Por que a gente está falando tudo isso, irmãos? Para tentar passar para vocês, em especial para os mais jovens, o quanto a coisa evoluiu, porque é muita evolução, em um espaço de tempo muito curto. Isso é bom? Isso é maravilhoso, isso é coisa de Deus. Mas só coisas boas vêm com isso? Não. Definitivamente não. Justamente porque nessa era que a gente vive hoje, dessa nova revolução que nós tivemos, e hoje a gente vive a era da informação, muitas coisas mudaram, inclusive profissões. Se você viesse lá há 20 e poucos anos atrás e falasse, estou precisando de alguém para trabalhar dentro da própria casa, com um computador, a pessoa vai só ficar com o celular, ela acessa a página da empresa tal horário e desliga tal horário e faz o seu mistério. Isso não existia, o tal do home office. Estou me referindo ao home office. Isso não existia. Hoje em dia existe. Isso ainda é uma coisa boa. Mas o grande problema de tudo isso, que é o que queremos destacar, hoje em dia, com essa questão da informação, tem o que a gente chama de novo petróleo. Já ouviu falar? Petróleo até então é o que a gente tem de uma das coisas mais valiosas da Terra, né? O metro quadrado de terra que alguém sabe que tem petróleo embaixo vale muito dinheiro, por motivos óbvios, isso todo mundo sabe. E hoje em dia nós dizemos que tem uma coisa que é o novo petróleo quando a gente se refere a essa era que vivemos, que é a era da informação. O que é o novo petróleo hoje? Alguém sabe? Já ouviram falar? Não? Pesquisem a respeito. É uma palavrinha chamada dados. Os dados são o novo petróleo de hoje. Que dados necessariamente você está falando, pastor? Eu estou falando dos seus dados. Estou falando das suas informações pessoais. Porque para que tudo isso aconteça, essa coisa maravilhosa chamada internet, que entre aspas diminui a distância entre nós, hoje eu consigo daqui do Brasil trabalhar numa empresa em qualquer lugar do mundo. Inclusive, testemunho próprio, eu tenho um primo que trabalha numa empresa, se eu não me engano aqui na Zona Oeste, mas é na capital de São Paulo, e ele está não sei quantos anos, ou meses, quase ano, em João Pessoa, trabalhando de lá. Vem para cá uma vez a cada período longo de avião, faz uma reuniãozinha e volta para lá e trabalha de lá. Então, de certa forma, a internet encurtou distâncias. E para que tudo isso seja possível, esse encurtamento de distância, é necessário a conectividade. Precisa de conexão.
O que é conexão? Ligar uma coisa à outra. Mas o que implica no problema disso? No mundo em que vivemos atual, os dados, os seus dados, eles valem mais do que o próprio petróleo. Por que disso, pastor? Junto com essa revolução, tem uma coisinha também que vem junto com a tecnologia, chamada inteligência artificial. Quem já ouviu falar? Pois bem, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com o famoso AI ou IA, dependendo do idioma que você estiver falando, na faculdade. E assim, é uma coisa fantástica, é uma coisa linda de ver a capacidade de desenvolvimento do homem, do ser humano, em programar uma máquina para ela ter capacidade de aprendizado de forma autônoma. Em resumo, isso seria a inteligência artificial. Algo que é capaz de aprender sozinho. Inclusive, quando eu fui visitar a sala lá, tinha um telão assim, tinha uma televisão de muitas polegadas na tela, assim, né, na parede, e era um jogo de futebol. Caracterizava assim, tinha um gol de um lado e um gol de outro. Eram apenas dois oponentes. Ficava um quadradinho que representava um jogador aqui e outro quadradinho aqui. E tinha uma bolinha, e a bolinha ficava batendo nas laterais. E os bonequinhos ficavam tentando proteger o seu gol e fazer gol do outro lado. Eu fiquei ali uns 5 minutos assim observando, porque os meninos já tinham explicado, né? Isso é uma inteligência artificial que a gente está desenvolvendo para um campeonato de futebol virtual, e esse é o nosso simulador. Aí eu tô ali, ele tá falando, eu falei, rapaz, não sai gol nesse negócio não? Ele falou, até saía, mas esse programa já está rodando aí, tem mais de 1 ano. Então, como é que funciona? Cada vez que o bonequinho toma um gol, o programa pega, ele é programado para copiar todas aquelas linhas dos eventos que antecederam aquele gol. Então ele sabe, pô, eu tomei o gol e eu não devia ter tomado. Então ele pega tudo que aconteceu antes e registra aquilo. Da próxima vez que qualquer coisa que tiver naquela linha acontecer, ele muda a atitude que ele tinha tomado da primeira vez. Porque ele sabe que se ele tomar a mesma atitude, vai terminar no gol. Então ele aprendeu. Então assim, no começo era um gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Só que ele foi memorizando. Chega uma hora que não tem mais, todas as possibilidades já foram contempladas. É legal ou não é? É até assustador, né? A gente já pensa lá Skynet, né? O Exterminador do Futuro, né? Das máquinas muito inteligentes. Mas hoje, a inteligência artificial, a maior aplicação dela é para vender. É para vender, é para ganhar dinheiro. E por que ela é comparada com o novo petróleo quando a gente fala dos seus dados? Porque os seus dados valem muito dinheiro. E do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do seguinte: você já reparou como que as coisas que você pesquisa na internet têm muito a ver com você? Você já reparou como você entra no YouTube e os vídeos que aparecem lá, geralmente você quer assistir? Porque é a tal da inteligência artificial. Como é que funciona isso? À medida que você usa muito um Facebook, que você usa muito um Instagram, um YouTube, um Google, tem uma inteligência artificial que monitora tudo aquilo que você acessa. Quando eu digo tudo, é tudo. E esse robozinho pega o seu perfil, o seu login, provavelmente aqui, se não 100%, mais de 90% tem um perfil no Google, uma conta no Google, que vincula, eu diria hoje que o Google sabe muito mais sobre você do que você mesmo. O Google só perde para Deus, porque dele é toda a onisciência. Amém. Mas eu não tenho dúvida de que ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E qual é o risco disso? Cada vez mais, o algoritmo, a inteligência artificial, ela vai trabalhar com qual objetivo? Com o objetivo de que você use ainda mais ela. Por exemplo, se você acessa um YouTube, se você acessa um Instagram, vou falar do Instagram, porque eu sei que o Instagram, diferente do YouTube, tem a tal da timeline, igual no Facebook também tem timeline. Você vai passando para cima e todo o conteúdo que acabou de ser postado, do mais atual para o mais antigo, fica ali listado, sim ou não? Geralmente é do seu interesse. Então você pega uma parte do seu dia, ou um momento que você acha que é inútil, provavelmente no ônibus, provavelmente numa fila de espera,
para alguns talvez até aqui no culto, mas que seja repreendido em nome de Jesus. E você começa a ver as postagens, pô, isso aqui é interessante, legal, cliquei, assisti, nossa, que bacana, que engraçado, próximo. E vê o próximo, e vê o próximo, e quando você vê, foram horas e você está ali fazendo o quê? Consumindo conteúdo. E muitas vezes esse conteúdo é até de forma gratuita, tirando que você paga a internet, dados móveis, tudo ali está ali de graça. Alguma coisa é de graça? Não. Enquanto você está conectado, e aqui entramos na pregação propriamente dita, enquanto você está conectado, está sendo traçado um perfil. Porque com base na conexão, o sistema, o algoritmo, a inteligência artificial, ela passa a conhecer você. Então preste atenção nisso. É necessário que esteja conectado para que se conheça. Uma vez que você está conectado, você vai ser conhecido, ou vai conhecer. E se você é conhecido, é possível que seja traçado um perfil. Não, a pessoa fulana de tal, ela é cristã protestante, porque eu sei que conteúdo que ela acessa. Eu sei também que ela politicamente tende mais à direita, porque só vê vídeo do Bolsonaro. Eu sei também que ela gosta de, pela manhã, tomar café, tal horário, porque todo dia esse horário é o horário que posta lá a mesa do café, o pão lá com, sem manteiga, enfim. E eu sei também que ela gosta de passear a cada 15 dias, ela visita um parente em tal lugar, porque toda vez tem postagem. Estão entendendo? E aí, por esse motivo, traça-se um perfil seu. E nada melhor do que você conhecer alguém. Quantos podem prestar atenção nessa frase? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nada melhor do que conhecer, preste atenção, nada melhor do que conhecer alguém muito bem para ser capaz de manipulá-lo. Nada melhor que conhecer alguém muito bem para ser capaz de manipulá-lo. Ah não, pastor, mas manipular é uma palavra muito forte. Vamos trocar para influenciar então. Nada melhor que você conhecer alguém muito bem para você ser capaz de influenciá-lo. Já estão entendendo onde essa mensagem vai chegar, né? O quando nós somos influenciados por conta dessa conectividade, dessa era nova, que é a era da informação que nós vivemos, onde os nossos dados valem muito mais que petróleo. Por quê, irmãos? À medida que você fica tempo ali olhando, quanto mais tempo você ficar olhando, e é essa a ideia, você está preso em um ambiente que você pode ser controlado. Se eu tenho intenção de vender camisa do Corinthians, eu vou oferecer isso em qual perfil, se eu conheço todos os perfis? Os corintianos. Eu sei que dia que eu faço a propaganda. Pega a quarta-feira, que é dia de rodada, ou se não pega domingo, né? Se for final de campeonato, eu já sei que eu tenho que fazer uma ação, estão entendendo? Então, à medida que todo mundo fica muito preso nisso, fica ainda mais fácil de ser controlado, de ser manipulado. E aí é onde a gente entra nas tais das bolhas. Já ouviram falar da bolha? Provavelmente, se você clicou em 2 conteúdos aí em época de eleição do presidente, atual presidente Lula, provavelmente você não recebeu nada relacionado ao Bolsonaro. Porque a inteligência artificial é inteligente, ela quer te prender. Então se ela identifica que você gosta de algo, ela não vai te dar o que você não gosta. Ela vai te dar aquilo que você gosta, para você se alimentar só daquilo. Você passa a ficar cego em todos os outros lados. Eu não estou falando nem de política mais, estou falando para qualquer assunto. Você é alimentado e retroalimentado e realimentado apenas daquele conteúdo. Você passa pelos seus olhos fechados para todo o resto. Essa é a informação que vem até você, porque a ideia é deixar você preso, é deixar você conhecer você cada vez mais e poder te controlar. Nesse sentido, só reiterando aquela frase, é necessário conectividade, conexão, para que a gente viva esse ambiente da internet. Só que o que isso promove? Conhecimento. A gente é capaz de ser conhecido. Uma vez que eu sou conhecido, é mais fácil de eu ser manipulado, porque foi me traçado um perfil. Quando a gente olha para as Escrituras, e a gente olha também para
o tema dessa noite: conectados com Jesus. Quantos estão conectados com Jesus nesse momento? Aleluia. Eu creio. Mas para a gente estar conectado, ou seja, ligado a, quando a gente pensa em conexão, a gente, pelo menos no meu caso, não sei quantos conhecem esse termo, geralmente no modem ali, no nosso roteador de internet lá de casa, IP, tem 2 LEDzinhos que são os LEDs de comunicação. Tanto que quando você fica sem internet em casa, primeiro bate o desespero, você repreende, você quer a morte muitas vezes, mas aí você lembra que pode ter sido só o roteador, aí você vai lá reiniciar, tem aquele procedimento padrão, né? Tira, espera 10 segundos, que é o tempo que você faz a oração, e põe de volta, pedindo ao Senhor que faça esse milagre em mim, né? E aí tem 2 LEDzinhos ali que ficam piscando, que eles são o famoso TX e RX, né? TX e RX é um termo muito comum no mundo técnico das telecomunicações, da comunicação, seja ela com fio ou sem fio. Por quê? São 2 siglas que representam algo muito importante para a gente concluir essa mensagem. TX é a sigla que se usa para representar a transferência de dados, por isso T de transferência. E o RX é a sigla que se usa para representar a recepção de dados. Então, quando a gente fala de uma conectividade boa, preste atenção nisso. Quando a gente fala de uma conectividade boa, a gente está falando de TX e RX. Os 2 LEDs têm que estar piscando. Eu tenho que estar transmitindo informação e ao mesmo tempo eu tenho que estar recebendo informação. Isso é uma conectividade boa. Quando a gente novamente olha para o tema dessa noite, conectados com Cristo, assim que a irmã nos convidou, incrivelmente me veio TX e RX na cabeça, por conta da palavra conectados. Mas como assim TX e RX com Jesus? Primeira coisa, para você se conectar a algo ou a alguém, é necessário um meio de transmissão, amém? Amém. Se eu quero daqui acionar alguma coisa lá na mesa de som, 2 possibilidades: ou tem um cabo que liga aqui do meu microfone até lá, que é o caso, então eu tenho um meio de transmissão de sinal que conecta, amém? Todos entendem isso? Ou poderia ser o microfone sem fio, que é um outro meio, o famoso wireless, né? E aí eu vou sem fio através de radiofrequências, ondas aí que se propagam pelo ar e chegam lá, meio de comunicação. Então olha só, para você estar conectado com Cristo, como você disse que está, primeira coisa, é necessário um meio de transmissão de dados. É estranho falar assim, né? Mas os irmãos estão acompanhando a relação que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma comparação aqui para tentar facilitar o nosso entendimento, baseado no mundo que a gente vive hoje. E o que a Bíblia teria de sugestão para nós finalizarmos aqui? Qual seria o meio de transmissão, de comunicação de dados, de transmissão de dados entre nós e Jesus? Primeira coisa, TX. Eu tenho que transmitir dados de um lugar para o outro. E a ferramenta que nós temos para isso, que eu gostaria de deixar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Versículo extremamente curto. Ele diz assim: orai sem cessar. A oração, irmãos, é a principal ferramenta que nós temos de falarmos, de nos conectarmos com Cristo. Através da oração é que o Senhor Jesus escuta as nossas súplicas. Ah, mas Ele tem toda a onisciência. É claro que Ele tem, Ele sabe. Mas o mandamento aqui é orar sem cessar, porque Ele quer estar conectado. Se só por Ele saber nós não precisássemos falar, não caracterizaria uma conexão, amém? Não precisa de conexão, Ele já sabe para que eu vou me conectar. Mas a meta aqui hoje é estarmos conectados com Cristo. Então, nesse sentido, a oração, jovem, é algo que não pode faltar na sua vida. É algo que não pode faltar na nossa vida. E no sentido inverso, no RX, na recepção de dados, nós temos algo que foi pregado aqui já na palestra para os jovens, e foi usado justamente o versículo que a irmã Kelly abriu o trabalho hoje às 9 da manhã, e é o versículo que separamos aqui também,
para falar aos irmãos. Mas antes eu gostaria de ler Salmos, capítulo 111, versículo 10, diz da seguinte maneira: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia. Então, irmãos, a sabedoria, ela está justamente aqui, ó. Cumprem os preceitos do Senhor. E onde estão os preceitos do Senhor? Como a gente conhece? A gente sabe e aprende também em Salmos que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então a melhor forma de nós recebermos do Senhor, de nós aprendermos do Senhor, de nós ouvirmos e não só falarmos com o Senhor, é através da leitura da palavra. Nessa era que a gente vive, eu não sei se esse dado é atualizado, mas a última vez que eu pesquisei, o Neymar, quem conhece o Neymar aí, dá uma glória a Deus. Amém, todo mundo conhece o Neymar. A última vez que eu olhei, o Neymar, quem segue o Neymar aí talvez possa me ajudar melhor, mas ele tinha mais de 200 milhões de seguidores no Instagram. Mais de 200 milhões. Instagram não, Instagram, né? A gente é meio americano. Então, mais de 200 milhões. Irmãos, isso daí é mais do que a população do Equador, da Colômbia, da Argentina, certeza, tudo junto. Aí dá para pôr o Uruguai também, eu acho. Não, tranquilo, dá para pôr. É muita gente seguindo o cara. E qual que é a questão disso? Enquanto eu estou aqui no meu celular, eu estou passando páginas, eu estou sendo alimentado. Alimentado do quê? Do perfil do Neymar, que colocou alguma frase lá. Não vou conseguir dar um exemplo, infelizmente, porque não deu tempo de acessar a página dele para saber o que ele fala. Quando não tem Instagram, eu tive essa vontade, mas não deu tempo. Então, provavelmente ele postou alguma coisa aí há pouco tempo, e eu estou ali consumindo aquilo. À medida que eu estou ali olhando aquilo, me expondo àquilo, e mais daquilo, e mais, e cada vez mais daquilo, aquilo é o meu alimento, aquilo é o meu norteador de alguma forma. E aí a gente começa, como jovem, a entrar em algumas crises, e a gente não entende por quê. Onde minha referência muitas vezes é algo que não é real. É a vida do Neymar a minha referência. Ô pastor, mas ninguém aqui toma a vida do Neymar como referência. Mas a pergunta que eu faço é: se a gente colocasse uma balança aqui na frente, e viesse um por um de cada vez aqui, a começar pelos jovens, e a gente fosse capaz de colocar na balança quanto você consumiu de stories e reels, e me ajuda aí, que termo mais eu uso? E feeds, num lado da balança, e na outro lado da balança a gente colocasse versículos. A mensagem dessa noite é sobre isso. A mensagem dessa noite é sobre isso. Ao mesmo tempo que você fala: não, de forma nenhuma eu sou influenciado por essas coisas, eu só gosto de ver. Você gosta tanto que você não consegue sair disso, você não tem controle. Vacilou, você tira o celular e quer ver. Eu fiquei muito feliz com o testemunho da irmã Graciele, que ela falando para nós ali à tarde, ficou 3 dias sem internet lá, e ela falou que, meu, que coisa mais linda, que maravilha, não queria nem voltar. Mas na maioria isso é o contrário. Quando a gente vai para um lugar, onde que é isso aí? Não, é interior de não sei das quantas. Qual que é a pergunta? Mas tem Wi-Fi? Pega internet? Porque é justamente o contrário. Você não pergunta se lá pode ler a Bíblia. Então, cuidado quando você diz de forma óbvia que não, eu não sou influenciado por nada disso, eu só gosto. Cuidado, eu acho que você está tão manipulado que você nem tem mais a capacidade de avaliar, que aquilo te prende de uma forma que você virou um robozinho dentro de uma matriz muito grande chamada inteligência artificial, que está te manipulando, que está te afastando da Bíblia, que está te afastando da palavra de Deus, que é quem deveria ser a luz para os seus passos. E muitas vezes de manhã você nem acredita nisso, mas você vai passando, e de repente entrou um negócio lá no meio
que é um tal de horóscopo, e fala, tome cuidado, você é de Libras? Eu sou de Libras. Então tome cuidado com o dia de hoje, porque tem tudo para dar certo, mas tem amigos que te virarão as costas. Eu não consigo ver cabimento nisso, e não é só porque não está na Bíblia não, é que eu realmente tenho muita dificuldade, pastor, de acreditar que por conta do dia e do mês que eu nasci dentro do ano vai interferir na minha personalidade, na forma como eu ajo e o cuidado que eu tenho que ter no meu dia a dia, por causa do dia que eu nasci. Não tem lógica. Mas nós somos influenciados muitas vezes por esse tipo de coisa. Irmão, quem traça a sua personalidade é a palavra de Deus. Quem define como você deve se portar com o seu chefe, com seus amigos, com as autoridades que você se relaciona, é a palavra de Deus. Quem define como você deve agir com o seu pai, com a sua mãe dentro da sua casa, é a palavra de Deus. Eu quero acreditar que o Espírito Santo está ministrando os versículos referentes a tudo isso enquanto a gente fala. Quem ministra ao seu coração como você deve tratar os seus filhos, não é o coaching A, o coaching B, não estou dizendo que não vale, vale. Mas se você está só ouvindo aquilo, sem filtro do que diz a palavra de Deus, você está fadado a se precipitar e condenar a educação dos seus filhos. Nem tudo que está lá é bom, quase tudo, muita coisa é boa. Mas irmãos, nós não podemos ser escravos de tudo isso e não ter filtro bíblico para consumir ou olhar o que está lá. E voltando a falar da balança, e aqui a gente finaliza. Eu creio que, se não 100%, grande parte está muito mais pesado o lado dos filhos, pelo sorriso de algumas jovens ali, com certeza. E eu gostaria que você pensasse na sua balança, justamente para você levar uma coisa para casa hoje, agora. É a consciência de que você está fazendo errado. Se você não assumir que o que você está fazendo não é bom, você não vai mudar. E eu não estou tratando uma hipótese, eu estou tratando um fato. Essa semana, ou melhor, ontem, o dia de ontem, você acessou muito mais o seu celular, muito mais redes sociais, muito mais conteúdos que ficaram te prendendo, porque cada vez mais eles estão aqui te estimulando do que versículos bíblicos. Já pensou se para cada Reels você lesse um versículo? Já pensou se para cada Stories, para cada Short lá do WhatsApp, que são vídeos curtos, vídeos muito rápidos, TikTok, se para cada TikTok que você subiu, parou, olhou, riu, passou, quero rir de novo, seguiu, parou, pausou, olhou, riu. Pensou se para cada um você lesse um versículo? Rapaz, o pastor lançou um desafio aqui, perguntou quantos estão lendo a Bíblia. Pouquíssimos. O desafio aqui de ler a Bíblia todo dia, tem que pôr desafio, gente. Desafio. Se para cada short que você passasse lá, você lesse um versículo, você tinha acabado a Bíblia. E você sabe que você tinha. Pode dar risada, é de você mesmo que nós estamos falando. É de mim mesmo. Devíamos chorar. Mas nessa noite, e aqui a gente termina, peço que se coloque de pé, para aparecer realmente na cabine, né? Que você possa levar o seguinte, para estarmos realmente conectados com Cristo, não é só dizer que está. A conexão saudável, ela tem TX e RX. Transmissão e recepção de dados. Se não tem até ligação, mas não tem conexão. A internet está ligada, mas não está funcionando, está sem conexão. Pois é. Para manter a nossa conexão com Cristo é necessário duas coisas: oração, TX, e leitura da palavra, RX. Você fala com Deus, Deus fala com você. Um testemunho rápido. Aconteceu há um tempo atrás, não vou saber precisar. Mas eu precisava de uma palavra. Precisava entregar uma palavra. Tinha data marcada, foi me feito convite. Eu estou, Deus, me dá uma palavra. Correria do dia a dia, sai a palavra. Ô Espírito Santo, fala no meu coração uma palavra. Estou nessa, pastor. Pai, vai segunda, vai terça, eu pedindo a Deus uma palavra, quarta uma palavra. Aí beleza, aí um dia antes do evento, a gente foi participar de um outro evento, de um outro culto. Aí, se arrumando para sair, eu viro para a irmã Keila. Eu falei, ô amor, você viu minha Bíblia? Quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo me veio como uma faca no coração. Você está me pedindo uma
palavra? Tá aí a resposta. Você não pegou a Bíblia um dia e está esperando, eu ouvi o que de mim? Estava aqui o tempo todo. Eu estou, dá uma palavra. Eu não sabia nem onde estava a Bíblia. A gente ia sair daqui no culto, pus ela dentro de uma mala que eu não estou acostumado, e não peguei, não falo isso com orgulho nenhum, com vergonha. Mas a gente assume nossas fraquezas aqui também, porque o Espírito Santo nos convence e nos ajuda a consertar. A semana toda sem pegar na Bíblia e pedindo uma palavra. Mas foi certeiro. Quando eu perguntei para ela se ela sabia onde estava, minha mãe veio. Como que é? De que jeito, pastor? O Espírito Santo tem poder para nos fazer lembrar? Claro que tem. Mas, irmãos, relacionamento. Você quer estar conectado com Cristo? 2 vias: oração e leitura da palavra. As 2 coisas, todos os dias. Eu espero e eu peço a Deus, e nós vamos orar nesse sentido agora, que para cada Reels que você abra, a partir de agora, para cada short, para cada feed, TikTok, você se lembre, no tempo que eu estou aqui, eu poderia ter lido um versículo. Pô, já estou há mais tempo, dava para ter lido 3. Você vai ver que ler a Bíblia, ler a Bíblia várias vezes continuamente, é muito mais fácil. A gente que está fazendo errado. Glorioso Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. E nós queremos lhe pedir, Senhor, que através do teu Espírito, que é santo, e que é quem mais nos conhece, porque ele sonda cada um dos nossos corações, pedir, Senhor, que esse mesmo Espírito, ó Pai, a partir desse momento passe a nos constranger diante da tua presença, a respeito de verdadeiramente estarmos conectados contigo. Pai, que a cada irmão, do mais jovem ao mais experiente, Senhor, seja restaurado por Ti, e que nós, Senhor, possamos estar conectados contigo em oração e leitura da palavra, porque nós vimos aqui que quando estamos conectados, nós, Senhor, somos capazes de conhecer. E quando nós conhecemos, é traçado o perfil. E quando é traçado o perfil, nós somos manipulados. Mas agora nós queremos fazer diferente. Nós queremos conhecer mais a Ti, Pai. Porque à medida que nós conhecermos mais a Ti, nós conheceremos qual é o Teu perfil. E conhecendo o Teu perfil, nós seremos sim manipulados, mas por Ti, pela Tua palavra. Aleluia. Quem vai influenciar a nossa vida, Senhor, é a Tua palavra, e não mais A, B ou C, página, seja lá qual for a rede social. Nós pedimos, Senhor, por misericórdia, ouça as nossas adorações, as nossas súplicas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Irmãos, que se nós ouvirmos, teremos que ser ouvintes praticantes. Amém? Ouvimos uma mensagem poderosa. O dia inteiro Deus falou aqui com essa juventude, e Deus vai levantar essa juventude com grande graça e poder. Amém? Então quem pode vir, venha também para o trabalho de cura e libertação e oração na quinta-feira. Bom, irmãos, domingo é o culto da liderança do Ministério de Louvor. A família Anastácia vai estar presente aqui nesse culto, né? Adorando a Deus, pregando. E participem, traga mais um, venha participar. Amém? Estenda suas mãos. E agora, querida e amada igreja, que a graça única salvadora em Cristo Jesus, o amor que está em Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, e todos digam amém. Abençoa seu irmão aí. Amado, Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma.